no caminho. Seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou-lhe Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado. Aqui nós estamos na tua casa, esse lugar que nós nos reunimos para celebrar publicamente a nossa fé, e aqui nós cultuamos o Senhor. Nós sabemos que o Senhor está conosco em qualquer lugar onde nós formos, em qualquer lugar onde estivermos, nós podemos ouvir a tua palavra, podemos pregar, podemos servir ao Senhor. Mas esse é um local de comunhão, esse é um local de ajuntamento do seu povo, e aqui nós estamos perante a sua palavra. Fala aos nossos corações, nós precisamos ouvir a tua voz, por isso dá-nos orientação, instrução, direção. Fala conosco, fica conosco, nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O versículo 29 diz assim: Jesus saiu dali. Talvez você pergunte, né? Dali onde? Volta lá no versículo 21, do mesmo capítulo. Saindo daqui, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Então, se você for ler a Bíblia, se você abrir um texto específico, é importante que você saiba o que tem antes dele e o que tem depois. Lembra daquelas caixinhas de promessa? Aquele negócio é um negócio interessante, né? Porque tem lá os papeizinhos e cada dia você lê um versículo. Mas é muito perigoso também, porque você tira aquele versículo fora do contexto dele. E qualquer fala fora do seu contexto vira qualquer coisa. Qualquer coisa. Se alguém entrar ali agora e ouvir 10 segundos do que eu estou falando, pode ser que ele não entenda nada, porque ele perdeu o que eu falei há 2 minutos atrás. Qualquer fala fora do seu contexto é terrível. Então a gente está lendo aqui um texto que diz que Jesus foi para a região da Galileia, mas antes de ir para a região da Galileia, ele esteve na região de Tiro e Sidom. E Tiro e Sidom são 2 cidades que não fazem parte do país de Israel. Em outras palavras, Jesus havia cruzado as fronteiras israelitas. É como você, brasileiro, ir ao Paraguai, à Argentina, ao Chile, à Bolívia. É mais ou menos isso que Jesus fez. Ele saiu fora de Israel. Ele foi até a região de Tiro e Sidom. E aqui nós temos uma mulher cananeia. É aquela história do Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. É essa história aqui. Então nós temos Jesus fazendo missão fora das fronteiras de Israel. Ele está fazendo aquilo que a gente chama hoje de missões transculturais. É quando a gente vai a outra cultura. Por exemplo, quem trabalha com os indígenas faz missão transcultural, porque a cultura indígena é diferente da nossa cultura. Quem vai a qualquer país da Europa, da Ásia, do Oriente, da Oceania, da América Central, América do Sul, América do Norte, vai fazer missões transculturais, porque vai pregar o evangelho numa outra cultura, para um outro povo, que tem sua própria língua, que tem seus próprios costumes, que tem suas próprias crenças. E aqui nós temos Jesus fazendo missão fora de Israel. Mas o texto que eu quero meditar com vocês não é o texto antecessor, é o texto que nós lemos, do versículo 29 ao versículo 39. E Jesus está onde nesse texto? Na Galileia, que é Israel. A Galileia é uma região de Israel. Uma região carente, uma região mais pobre, uma região de pessoas que eram assalariadas, enfim. É uma região populosa e que precisa muito do evangelho, que precisa muito conhecer a Cristo. E durante o seu ministério, Cristo viveu ali.
Então nós temos aqui a informação do texto, no versículo 30, que diz assim, ó: uma grande multidão dirigiu-se a ele. Então você tem Jesus, ele está na beira do mar, ele sai do barco, ele vai a um monte, ele se assenta, e as multidões se aproximam dele. E um tempo atrás eu vi um pastor falando uma coisa que para mim foi novidade, eu não sabia disso. Hoje, por exemplo, todos vocês estão sentados e eu estou em pé falando. Na cultura israelita, na cultura do Oriente Médio é diferente. Aquele que ia ensinar ou pregar, é ele que se sentava, e as pessoas iam ao seu redor para ouvi-lo. Completamente diferente da nossa cultura. Aqui eu estou em pé, e eu fico aqui meia hora, 40 minutos, 1 hora talvez em pé, vocês sentados. Lá é diferente, quem se senta é o pregador, aquele que ensina, que no caso do texto é quem? O próprio Cristo. E as multidões vão à sua volta. E pode ser que a multidão fique em pé, fique sentada, aí eles escolhem o que eles querem, né? Cansa, fica sentado, cansa de ficar sentado, fica em pé, enfim. Nós temos Jesus cercado por uma multidão. E o texto explica como essa multidão era composta. Versículo 30, era uma multidão, e ali haviam aleijados, cegos, mancos, mudos e muitos outros que foram colocados aos seus pés. Então você tem um grupo de pessoas que tem algum tipo de limitação, ou no corpo, em algum lugar localizado, ou no corpo em um lugar não localizado. Pessoas enfermas, pessoas que precisavam e que queriam uma vida diferente. O autor não informa para a gente se essas questões aqui eram enfermidades ou situações que foram acometidas, que os acometeram em algum momento, ou se era algo de nascença. A gente não sabe se esses mancos vieram ao mundo assim. A gente não sabe se foi algum problema que fez com que eles ficassem assim. A gente não sabe se essa cegueira, ela é de nascença ou ela foi fruto de alguma coisa ao longo da vida. Enfim, nós sabemos de pessoas que são necessitadas de alguma coisa específica. Jesus havia dito que quando o reino de Deus havia chegado, ele diz assim: o reino de Deus é chegado entre vocês. E como é que vocês sabem que o reino de Deus é chegado entre vocês? Ele diz: porque os cegos veem, os coxos andam, os possessos são libertos. Os milagres, os sinais revelam a chegada do reino de Deus entre os homens. Cristo fazia sinais, Cristo realizava curas, Cristo fazia milagres para que as pessoas pudessem ver que Ele é o Filho de Deus. O texto de João 11 fala de Lázaro. E Jesus olha para os céus e diz assim: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou pedindo para que eles creiam que o Senhor me enviou. Ele disse: Lázaro, vem para fora. E o texto do capítulo 11 de João termina dizendo que muitos creram nele. Então, os milagres, os sinais, as curas, os prodígios, as maravilhas, tudo isso serve para glorificar a Deus. É também uma parte do processo da redenção. Por quê, pastor? Porque o pecado trouxe desordem para a vida humana. E quando Deus realiza um milagre, quando Deus realiza uma cura, Ele está trazendo organização. Essa é a ideia bíblica. O pecado atingiu o ser humano e atingiu a sua vida por completo, a sua vida por inteiro. Não estou dizendo com isso que toda enfermidade é fruto de pecado, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a vida antes do pecado era completamente harmoniosa, sem nada disfuncional, sem nada desorganizado. Com a entrada do pecado, tudo isso surge, tudo isso se intensifica. E Cristo, então, aqui já é um primeiro ensino que nós podemos extrair desse texto, é que Ele é capaz de perceber a necessidade das pessoas que estão à sua volta.
Cristo é capaz de perceber as necessidades das pessoas que estão à sua volta. Ele percebe que ao redor dele tem pessoas, e ele sabe que aquelas pessoas têm expectativas. A gente está no capítulo 15 de Mateus. Quantos milagres estão registrados nos capítulos antecessores a esse? Muitos. Tanto é que essa é a segunda multiplicação de pães e peixes, há uma primeira. Cristo percebeu, Cristo entendeu, Cristo discerniu que aquelas pessoas estavam ali para ouvi-lo, mas elas estavam ali também com a perspectiva e com a expectativa de serem atendidas por Ele. Por que a mulher do fluxo de sangue vai até Jesus? Porque ela queria ser curada. Por que Marta e Maria mandam chamar Jesus à sua casa quando Lázaro fica enfermo? Porque elas queriam que Jesus curasse Lázaro. E não tem nada de pecaminoso nesse desejo, não tem nada de estranho nesse pedido não dito, não falado. Porque Cristo é Deus, Deus entre os homens, e Deus tem todo poder. E se Deus tem todo poder, Ele pode organizar o que está desorganizado, Ele pode produzir saúde onde falta saúde. Não tem nada de pecaminoso nisso. Fazendo aqui um parêntese, o que seria errado seria nós cristãos ficarmos atrás de Cristo apenas pelas coisas que Ele pode fazer por nós. Aí sim está errado. Presta atenção que eu usei uma palavra importante, apenas. Essa palavra faz diferença na frase. Ficar atrás de Jesus apenas pelas coisas que Ele pode fazer, aí também é um negócio complicado. É um negócio errado. Mas essa multidão aqui é uma multidão de gente carente, é uma multidão de gente necessitada, é uma multidão que vivia marginalizada, ou seja, vivia à margem de uma sociedade, porque não se enquadrava naquilo que era comum para as pessoas. Hoje em dia a gente tem essas leis que garantem um melhor convívio para pessoas que têm mobilidade reduzida, né? Essa palavra chique. Mobilidade reduzida. O que é isso? Mobilidade reduzida é aquilo que o pastor Ramsés hoje usa, né? Tinha que ser. Ele é contemplado por essa lei da mobilidade reduzida. Você sabe disso, quando você vai a um lugar que o estacionamento é privativo, tem lá as vagas especiais para cadeirantes. Isso aí é mobilidade reduzida. Ele fica bravo, ele cagueta. Ele fala pro Demutrão, aquele lá não tem o adesivo não e tá na minha vaga. E tem que falar mesmo, né? Porque esse tempo é para respeitar. Sempre houve isso, irmãos. Sempre houve isso. Tem uma história que eu acho muito bonita no Antigo Testamento, do Mefibosete, o neto de Saul. Quando a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha, um criado foi correndo para o acampamento contar. E quando contaram que Saul e Jonatas estavam mortos, foi um alvoroço. E o texto diz que a ama do menino deixou ele cair. E ele foi atingido e ele ficou manco. Mefibosete, anos depois, Davi falou assim, será que existe alguém vivo ainda, da descendência de Saul, a quem eu posso demonstrar o bem? E um dos servos do palácio diz, tem sim, tem um menino chamado Mefibosete, é neto de Saul. E ele manda trazer Mefibosete. E Mefibosete tem medo, porque pensa que o rei vai exterminá-lo, vai matá-lo, porque era muito comum que o rei sucessor acabasse com a descendência do antecessor, quando não havia laço consanguíneo. Tem muito disso, de gente leprosa. Quantos cegos são curados, quantas pessoas enfermas são curadas nas Escrituras. Então esse texto para nós que Jesus tinha percepção para enxergar os necessitados à sua volta. Amém? Você é cristão? Nasceu de novo? Você é nova criatura?
Respondam, vocês têm medo de responder, né? Vocês falam, o que vem depois? Falar igual minha mãe falava para mim, tem medo, mas não tem vergonha, né? A gente é cristão, a gente nasceu de novo, a gente tem um compromisso com o evangelho. A gente declara publicamente que Cristo é nosso rei. Quando alguém fala mal da nossa fé, a gente fica bravo, fica nervoso, fala que desaforado, que desrespeitoso. Só que, professando a fé, ficando bravo com quem fala mal da nossa fé, ou que se opõe à nossa fé, ou que questiona a nossa fé, a gente às vezes não faz aquilo que é comum de uma pessoa que está nessa fé fazer. A igreja precisa enxergar as pessoas ao seu redor, irmãos. E não é o dever da obrigação, é o dever da transformação. Nós somos transformados para isso. É por isso que nós devemos viver assim, porque a transformação inclui viver desse jeito. Não é legalismo, não é radicalismo, tem que, não. Nós fomos transformados para isso. Se nós somos transformados para vivermos assim, o que está errado, o que estiver de errado estará em nós. Nós precisamos entender isso. A igreja precisa olhar para os necessitados à sua volta. Talvez você fale, pastor, o que eu posso fazer? Muita coisa. Bastante coisa. Necessariamente o necessitado à sua volta talvez não precise de cura. Talvez ele precise de outra coisa. O necessitado à sua volta talvez não seja alguém que tenha deficiência visual. Mas é alguém que tem inúmeras outras necessidades. E a grande questão do evangelho é o que a gente faz quando os nossos olhos enxergam alguém necessitado. Em Lucas 10 a gente pode fazer duas coisas. Ou a gente vê e faz de conta que não viu e vai embora, ou a gente para e ajuda a pessoa e fala assim, gasta o que for preciso, o que faltar eu te dou amanhã que eu estou voltando de viagem de novo. O sacerdote viu o homem espancado, assaltado e que estava jogado no chão. O levita viu, o samaritano viu. A diferença é que o samaritano fez alguma coisa com o que ele viu. O levita e o sacerdote não fizeram nada, a não ser continuar a jornada que eles estavam caminhando. Então nós como igreja precisamos fazer alguma coisa com aquilo que a gente vê. A gente vê uma cidade, um mundo, uma comunidade, um bairro à nossa volta que precisa de muitas coisas. Que precisa ter um contexto todo transformado, modificado, restaurado. Quantos bebês, crianças, adolescentes, jovens, idosos, mulheres, ao redor da nossa igreja, ao redor da sua casa, precisando do evangelho. E precisando não apenas do evangelho, mas de tantas outras coisas. E esse texto mostra para nós o que a gente faz com os necessitados ao nosso redor. Pergunte isso para você. Volte para casa pensando, o que eu estou fazendo com as pessoas carentes que eu conheço? E não reduza carente a apenas condição socioeconômica, tá? Não pense que carente é só quem ganha meio salário mínimo por mês. Carente é uma palavra que se aplica ao rico e ao pobre. Tem rico carente, tem pobre carente. Tem milionário carente. Tem gente que vive abaixo da linha da pobreza que é carente. Não entenda carente como só alguém que não tem condições financeiras e não tem quase nenhuma condições, não. O que a gente faz com os carentes, com os necessitados, que os nossos olhos enxergam? Depois nós temos aqui o versículo 31, que diz que o povo ficou admirado, porque eles viram os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando, os cegos vendo. O que eles fizeram? Louvaram o Deus de Israel. Versículo 32. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenham compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer.
Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Para que a igreja execute com bom êxito sua missão, ela precisa de compaixão. Compaixão é um sentimento que nos move por dentro. Compaixão não é a mesma coisa que dó. Eu tenho tanta dó, a gente fala assim, né? A gente tem dó do cachorro que é atropelado na nossa frente na rua. A gente tem dó da criança que está pedindo dinheiro. A gente tem dó do cidadão que não tem uma maca decente para acolhê-lo quando ele está doente lá no Sameb, em qualquer outro lugar de Barueri. A gente tem dó de animais, de pessoas, de tantas, e em tantos contextos, em várias ocasiões. Mas a compaixão se diferencia por completo da dó, do sentimento de dó. O sentimento de dó não se transforma em ação. A compaixão, sim. A dó fica só no papel, a compaixão não. A compaixão nos movimenta a fazermos alguma coisa por quem temos dó. Compaixão é uma coisa diferenciada. E os evangelhos mostram com frequência que Jesus era sempre movido por íntima compaixão. Essa é a palavra que a Bíblia usa. O coração dele era cheio de compaixão. No capítulo 9 de Mateus, cheio de compaixão, ele diz assim: peçam ao Deus da seara que envie trabalhadores para a sua seara, porque o campo é grande, mas são poucos os trabalhadores. E essa multidão na minha frente é como ovelhas que não têm pastor. Aqui Cristo tem compaixão daquela multidão. E o texto explica por que ele tem compaixão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. E aí tem uma frase muito interessante: não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer pelo caminho. Ele não quer, mas ele podia, não podia? Você percebe a unidade do texto? Eu estou dizendo para vocês que Cristo percebe a necessidade dos necessitados. Primeiro é a necessidade do corpo no que se refere à saúde e doença. O manco, o deficiente visual, o coxo, enfim. Agora ele está vendo uma necessidade de subsistência. Um homem pode viver 30 anos sem enxergar, mas um homem não pode ficar mais do que algum tempo sem se alimentar. Você percebe que ele vai da necessidade do corpo, depois ele vai para a necessidade da subsistência. A Constituição Brasileira de 88 diz que todo cidadão tem direito à escola, moradia, 3 refeições por dia, tem direito de ir e de vir. É uma lei extremamente bonita, bela. É uma lei que mostra que o ser humano deve ser tratado com dignidade. A nossa carta magna, o nosso documento mais importante. Aqui Cristo percebe que as pessoas que estão com ele há 3 dias não têm nada para comer. E ele não quer mandar aquele povo embora com fome, porque eles podem desfalecer pelo caminho. Aquele povo não está a 10 minutos de casa. Eles estão num lugar deserto. Não no deserto especificamente, mas num lugar deserto, num lugar distante. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer pelo caminho. Eu volto a falar a mesma coisa que eu disse há poucos minutos atrás. O Evangelho nos transforma para isso. Será que
Você pensa algo parecido com isso que Jesus revela aqui no texto? Quando você se depara com as pessoas que têm necessidades básicas e que essas necessidades básicas precisam ser garantidas, o que você pensa? O que você pensa de uma pessoa que tem necessidades básicas? O que você pensa de um menino, de uma menina que não tem o que comer? O que você pensa da desigualdade que assola o nosso país? Ah, pastor, eu não posso fazer muita coisa. O senhor sabe, né? País corrupto. A gente vota, mas também não tem nem muita opção para votar, é só sujeito ruim, né? Todo mundo, quase que não tem ninguém com ficha limpa. A gente nem sabe se aquelas urnas são adulteradas, fica difícil para a gente, né, pastor? Não tem muita coisa para a gente fazer. Não é esse o nosso discurso, irmãos? Não é esse o discurso das populações, das massas, dos ajuntamentos? Nós não podemos fazer nada. Ou não podemos fazer muita coisa. Será verdade esse discurso? Será que realmente você não pode fazer nada para transformar ou para cooperar com a transformação social do lugar onde você está inserido? Será que você não pode denunciar maus tratos? Será que você não pode se opor ao crime? Será que você não pode ficar do lado da justiça? Há uma frase que, frequentemente, quando eu a ouço ou quando eu a leio, eu penso assim: esse camarada, não sei se ele tem toda a razão, mas ele tem uma boa medida de razão. A frase é a seguinte: não é a fala dos maus que me assusta, mas são o silêncio dos bons. Esse negócio de bom e mal é meio estranho para mim, mas o silêncio dos bons, para mim, tem sentido. Eu ouvi ontem nós tivemos reunião do presbitério, o pastor Forêncio, que é presidente da nossa MISP, esteve aqui, ministrou e trouxe várias informações, e ele disse que hoje nós temos no Brasil 50 milhões de evangélicos. E o último censo da população brasileira é de que no Brasil tem 208 milhões de brasileiros. Então faça as contas. Se tem 208 milhões de brasileiros, desses 208 milhões, 50 milhões declaram-se evangélicos. Eu não estou falando de cristão, estou falando de evangélicos. Se 50 milhões de pessoas que professam a fé em Jesus, que sabem que Jesus é do jeito que ele era, se sabem que tem que fazer aquilo que Jesus disse que tem que fazer, se foram transformadas pelo poder de Jesus para fazer o que tem que fazer, por que que as coisas permanecem como estão? Eu já disse para vocês isso várias vezes: gato mia e cachorro late. O crente vive assim porque ele foi transformado para viver assim. Faz parte essa vida, esse modo de viver a vida, porque a natureza dele agora foi transformada para viver desse jeito, para fazer desse jeito, para andar desse jeito. A nova habitação do Espírito Santo de Deus em nós nos transforma para fazer de nós pessoas com compaixão. Eu não quero mandá-los embora com fome, pois podem desfalecer pelo caminho. Me preocupa, irmãos, que nós, igreja, você e eu, mandamos as pessoas embora com fome, ainda que elas possam desfalecer pelo caminho. Me preocupa que a gente reproduza essa mesma fala, mas no outro polo. É quase que é como se a gente dissesse assim: não, ele está com fome, mas tenho certeza que ele aguenta chegar em casa. Ele não vai morrer no meio do caminho, não. Ele não vai desfalecer no meio do caminho, não.
A igreja na cidade precisa se importar com a cidade. A igreja na cidade precisa fazer alguma coisa pela cidade. Quinta-feira eu ministrei aqui no culto, eu citei um versículo que está lá em Atos, não lembro o capítulo, 16, 17, por aí, 18, que diz assim: tendo Davi servido a sua geração, descansou com seus pais. Tendo servido, e como que ele serve? Sendo rei, administrando o direito, a justiça e a equidade. Depois que ele fez o que ele tinha que fazer como rei, ele descansou com os pais. Ou seja, ele foi para o cemitério, morreu. Tomou o mesmo rumo que os seus antecessores haviam tomado. Nós precisamos fazer alguma coisa pela cidade ao nosso redor. Nós precisamos. Ou nós seremos apenas mais uma igreja, mais um templo, mais um ajuntamento de pessoas que constam nas estatísticas da cidade. Ou a gente será apenas mais um lugar onde as pessoas fanáticas se reúnem, porque é assim que as pessoas falam. Aquele povo tapado, que é assim que as pessoas falam. Me perdoe as palavras, mas entendo o que eu quero dizer. Não é eu que estou dizendo que vocês são assim. Estou dizendo que as pessoas muitas vezes olham para nós dessa forma. Ou nós seremos apenas mais um grupo de gente inútil, que não faz nada, que fica trazendo dinheiro para o pastor, como as pessoas dizem, que não tem o que fazer e que não pode realizar os desejos do coração e ficam vivendo uma vida regradinha ali, obedecendo os outros e fazendo tudo que os outros dizem. Ou a gente faz a diferença, ou a gente de fato vai se colocar nesse papel que as pessoas atribuem a nós. Então nós precisamos repensar a nossa prática, a nossa vida, as nossas ações, como igreja. Como igreja. E lembre-se, igreja é você, igreja sou eu, igreja é cada um de nós. Igreja não é esse templo, igreja não é essa denominação. Igreja não é esse conselho composto por pastores e presbíteros. Igreja é você e cada um de nós aqui. Não me responda não. Pense porque eu não consigo enxergar o que você pensa. E nem você o que eu penso, graças a Deus, né? Mas pense. Seja honesto com você. Você acha que tem muita coisa que você pode fazer no reino de Deus? Responda só para você. Será que tem muita coisa que você está deixando de fazer no reino de Deus e que faz parte das ações de alguém que está no reino de Deus? Porque qualquer professor que for para a sala de aula e não dar aula, os alunos não vão gostar. Você não gosta de ir ao médico quando o médico te distrata. Você vai ficar furioso se você for no médico, ao invés de te examinar e receitar um remédio para você, se for o caso, se ele ficar batendo papo com você, você não vai gostar. Porque você fala assim, médico não está lá para bater papo, médico está lá para me medicar, para me diagnosticar. O professor está na sala para lecionar, para ministrar aula, para dar aula. Nós estamos aqui para quê? Para proclamar o evangelho, para anunciar o evangelho. Mas junto com essa proclamação, irmãos, vem as nossas ações. Junto com a proclamação vem aquilo que a gente faz pela cidade ao nosso redor. Depois o texto diz assim, ó, versículo 33, os seus discípulos responderam, onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Que pergunta engraçada, não é? Porque eles estão com Jesus, que acalma a tempestade, que faz o cego ver, que faz o coxo andar. Eles estão com Jesus, que já multiplicou pães e peixes. Eles estão com Jesus, que faz coisas extraordinárias. E eles perguntam, como é que a gente vai arrumar pão para tanta gente? Num certo sentido, não tem sentido algum na fala deles. No outro tem, porque não tem pão. E agora? O que a gente faz? Dá tempo de correr na venda e buscar? Dá tempo de ir na mercearia, no mercado, no hipermercado e buscar? Dá tempo? O que Jesus pergunta para eles? Versículo 34. Quantos pães vocês? Perguntou Jesus. 7 responderam eles, e alguns peixinhos. Então parece que Jesus já está mostrando aqui que a necessidade da multidão, a resposta para aquela necessidade já está com quem? Com os discípulos.
Eles precisam de comida. Vocês têm pães? Temos. Na verdade, ele não pergunta se vocês têm pães. Quantos pães vocês têm? Ele já sabe que eles têm pães. E ele reparte as pessoas, eles se assentam. Depois de tomar os pães, versículo 36. Deu graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos percebe que são os discípulos que entregam os pães à multidão, irmãos. Todos comeram até se fartar, né? Quem crê na Escritura e no poder de Deus, crê nisso aqui. Quem não crê vai ficar arrumando um monte de desculpa, né? Porque quando é que 7 pães e alguns peixes alimentam uma multidão que tem 4.000 homens, fora mulheres e crianças? Mas nós cremos que Deus tem todo o poder. Ele pode fazer todas as coisas. Ele não tem as limitações que nós temos. E aqui tem um detalhe interessante. Cristo multiplica aquilo que é partilhado. Diga comigo, Cristo multiplica o que é partilhado. Se o que você não tem, se o que você tem não dá para você dividir com outro, Cristo pode multiplicar o que você tem para você dividir o que você tem com outro. Cristo multiplica aquilo que é partilhado. A partilha está antes da multiplicação. Quando eles repartem o que eles têm, aí Cristo entra com o poder dele da multiplicação. Percebe que todo mundo tem alguma coisa para fazer pelo outro? Ainda que você tenha 7 pães, você pode fazer alguma coisa pelo outro? Porque a grande questão nossa é, eu não tenho. Meu salário não dá nem para mim, pastor. Talvez você me ouça e pense. Pastor, não dá. O senhor sabe o sufoco que é na minha casa. Não sei mesmo. Mas imagino que tem muito sufoco lá, porque tem mesmo na casa de todos nós. É uma realidade que atinge muitas pessoas. Talvez você pense, pastor, como que eu faço? Como que eu faço? Mas olhe para a Escritura. Cristo sempre multiplica aquilo que as pessoas repartem. Lembra da viúva que recebeu o profeta Elias? Que só tinha um punhado de farinha? Ele falou para ela assim, faz um bolo para mim. Ela falou, mas rapaz, só tem um pouquinho para mim e para o meu filho. Depois que comer, a gente só está esperando a morte. Vá, faze para mim, depois viva do resto. E que coisa doida, né? Cristo multiplica aquilo que é compartilhado, aquilo que é partilhado. Nós precisamos dessa consciência cristã, irmãos. A consciência cristã faz com que a gente enxergue as pessoas como sendo pessoas que podem ser socorridas por nós. A consciência cristã faz com que a gente perceba que as coisas que nós temos servem para nós socorrermos as pessoas também. São as duas coisas. Sinceramente, o que eu tenho não é só para mim. O que você tem não é só para você. Geralmente, quando a gente fala de contribuição na igreja, tem muita gente que não gosta. E cada um não gosta pelos seus motivos. Eu não tenho nenhum problema com seus motivos. Seus motivos são seus e o problema é seu com eles. A questão é que a Bíblia nos ensina que o Evangelho nos transforma e faz com que a gente tenha a condição de contribuir, porque essas contribuições se tornam a maneira de Deus suprir a necessidade dos outros. Além da fidelidade, além da compaixão. Mas é a maneira, uma das que nós temos de fazer alguma coisa por aqueles que precisam de alguma ajuda. Então esse texto mostra que no Evangelho, Deus multiplica aquilo que nós partilhamos, aquilo que nós dividimos. É aquela velha história, vamos pôr água no feijão que todo mundo come, é bem isso mesmo. Põe água no feijão que vai aparecer mais caroço de feijão leve, por aí mesmo. É aquela coisa que o meu avô dizendo, uma garrafa de café com 500 ml, pode entrar todo mundo aí para tomar café, que tem para todo mundo, e tem mesmo. E tinha mesmo, né? É partilhar o que se tem. Durante algum tempo, eu já falei disso acho que algumas vezes aqui. Em Sorocaba, por 2 anos, a gente fez um trabalho que hoje eu repenso muito.
Hoje eu penso muito naquilo que a gente fez na época, mas eu acho que alguma coisa foi feita. Hoje eu penso que aquilo era um tanto assistencialista. Mas, de qualquer forma, alguma coisa foi feita. Pelo menos eu pude enxergar mais de perto aquela realidade. O que a gente fazia? A gente levava marmitex para pessoas em condições de rua. E quantas vezes, irmãos, a gente tinha uma marmitex para entregar só, faltava só uma. A gente chegou a entregar 80 marmitex, era de 50 a 80. E tinha só uma e a gente encontrava 3 camaradas em condição de rua na rua. E a gente falava, e agora? Aí várias vezes eu falei, pode deixar que eu vou falar com eles. Eu falava, gente, a gente entrega, tal, e só tem uma, eu sei que vocês são em 3. Dá para a gente deixar com vocês? O que a gente faz? Pode deixar que a gente divide. Eu via, eu não estou falando do que eu vi, estou falando do que eu via, eles dividindo uma marmitex. O que eu estou dizendo com isso? Às vezes as pessoas que têm as menores condições são as que mais facilmente conseguem dividir o que têm. Será que você é capaz de dividir o que você tem com alguém que precisa, irmãos? Eu não estou dizendo para você se endividar, não, para mudar o mundo. Não estou falando disso. Eu não estou fazendo nenhum discurso revolucionário. Eu não estou discursando, eu estou pregando. Não estou falando que você tem que ir no banco fazer empréstimo para você alimentar todo mundo. O que eu estou dizendo é que se alguém necessitado está na sua frente, alguma coisa você pode fazer. Nem que falar assim, eu não tenho nada para fazer por você, mas eu sei onde está o albergue da cidade. Eu vou te pôr no meu carro, vou te levar no albergue, para você não ficar a noite inteira passando frio na rua. Mas eu duvido que você não possa fazer alguma coisa. Com sinceridade, eu duvido. Talvez você diga o que Pedro e João disseram, não tenho prata e nem ouro. Mas talvez você pode orar com a pessoa. Tenho mais de como que chama? O camarada quando passa óleo de peroba na cara? Talvez você não tenha e fala, eu vou ligar para um amigo meu aqui, fala, ó, tô precisando de um prato de comida, se você não tiver, não é possível que você não tenha um amigo que te ajude nessa hora. Alguma coisa você pode fazer. Dentre tantas outras, eu estou usando exemplos muito básicos, muito simples, porque o texto aqui se refere à alimentação. Mas tem tantas outras coisas simples que nós podemos fazer enquanto igreja pelas pessoas. Vamos orar? Feche seus olhos.